Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Vamos dar início à nossa reunião e, como sempre fazemos, todas as quarta-feiras, vamos meditar na palavra de Deus e, posteriormente, vamos orar conforme a orientação do Espírito Santo. Então, eu convido a todos a abrir a sua Bíblia lá na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 10 ao 12, que diz assim: Assim oramos para que possais viver de maneira digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos com todo o vigor, segundo o poder da sua glória, para que, com alegria, tenhais toda perseverança, paciência, dando graças ao Pai que vos capacitou a participar da herança dos santos na luz. Vamos orar. Pai Celestial e Deus Altíssimo, te agradecemos por mais uma vez o Senhor permitir que estivéssemos reunidos, ainda de uma forma digital, mas crendo que o Teu Santo Espírito está nos orientando, está nos guiando ao meditar na Tua palavra, assim como estarmos orando conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, nós te agradecemos para a honra e glória de Deus Pai. Amém. Amém. Vamos então meditar nesse versículo. Creio realmente que pela sabedoria, graça e misericórdia do Senhor Jesus, que ele nos leva novamente a meditarmos sobre a necessidade da oração intercessora. Porque, como nós vimos, nós vivemos num mundo onde atualmente muito se fala em padrões, pois em todas as esferas da vida humana existem padrões. Na indústria, nos diversos setores, precisam seguir seus respectivos padrões para que sejam aprovados, os seus produtos pelo controle de qualidade interno, posteriormente pelos controles externos, ou seja, aqueles órgãos que regulam a cada área a qual esses produtos pertencem. Hoje, escolas, empresas, indústrias, hospitais têm que seguir os critérios estabelecidos pelos órgãos reguladores e assim por diante. Esses padrões visam a qualidade e a igualdade dos lotes desse produto, assegurando a característica dos mesmos. Para a nossa meditação, vamos pensar no corpo humano. Fisicamente falando, ele foi criado por Deus perfeitamente nos seus mínimos detalhes. Cada célula do corpo humano foi criada por Deus com a finalidade específica. O número de células no corpo humano pode variar de acordo com a estatura de cada um. Mas na estatura mediana, esse número está em torno de 30 a 40 trilhões de células, fora as células bacterianas que também existem no organismo humano. E todas essas células que compõem os diversos tecidos e órgãos do corpo humano são controlados pelo cérebro, tanto as ações voluntárias como as involuntárias, assim como os processamentos sensoriais. Ou seja, uma infinidade de ações importantes para o bom funcionamento do corpo como um todo. O apóstolo Paulo, no trecho que lemos, nos exorta à prática da oração em favor da igreja. Nos exorta a orarmos pelos irmãos para que os mesmos vivam de acordo com a vontade de Deus, que vivam de forma digna diante do Senhor, de um modo que traga prazer ao coração de Deus. A igreja é o corpo do Senhor Jesus, sendo ele como a cabeça do corpo, ou seja, o cérebro que comanda todo o corpo. Jesus comanda integralmente toda a igreja. Assim como nenhuma célula do corpo humano tem vida em si mesmo, nenhum membro do corpo do Senhor Jesus tem vida em si mesmo.
Então a igreja, na sua totalidade, no mundo todo e em qualquer que seja o idioma local, deve ser estritamente comandado e dirigido por Jesus através do Espírito Santo. Como resultado desse viver sob o comando de Jesus, isso pela sua sabedoria e misericórdia, nós fomos agraciados com os frutos do Espírito, os quais, quando operados em nós, agradam ao Senhor nosso Deus. Privilégio alcançado, como nós temos aprendido, não pelos nossos méritos, e assim usufruí-los com um coração grato e com temor ao Senhor, servindo de coração e espontaneamente, como nós meditamos na semana passada. Nesse trecho da palavra de Deus que lemos, Paulo também, assim como ele o fez, nos leva a meditarmos na necessidade de orarmos, intercedendo pelos nossos irmãos, ou seja, pela Igreja de Jesus, quanto a estarem atentos em alguns pontos. Primeiro, frutificando em toda boa obra. Fato que também meditamos, ou seja, o praticar da vontade de Deus, assim como os seus propósitos para o nosso viver. Um outro ponto que precisamos interceder pela igreja é que ela seja crescente no conhecimento de Deus. Temos sido orientados, e até mesmo com bastante insistência, a estudarmos a palavra de Deus, pois só assim, conhecendo as Escrituras, poderemos viver de acordo com os padrões estabelecidos por Deus. Uma vez que temos a consciência de que os padrões de Deus não são apenas critérios aleatórios, mas padrões para a vida, e essa vida em abundância, como o Senhor Jesus tem nos dito. Então, não podemos deixar de estudar a palavra de Deus, ou seja, valorizar a cada oportunidade que Deus nos concede de estudar e crescer no conhecimento da sua palavra. Assim como nós lemos também no livro de Josué, capítulo 1, versículo 8, que é bastante conhecido, quando ele diz: Não afaste de tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhais cuidado de obedecer a tudo que nele está escrito. Assim farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Então, conhecer a Deus na sua plenitude nos parece um tanto impossível, e isso devido à onipotência, à onipresença e à sua onisciência, ou seja, a onisciência do Senhor Jesus, em contraste com as nossas limitações. Mas, mesmo limitados, cabe a nós buscarmos e não podemos nos contentarmos com menos do que aquilo que o Senhor preparou para cada um dos seus filhos em Jesus. Ou seja, dizendo: o Senhor preparou para mim, então eu quero. Se o Senhor preparou, eu quero participar de tudo aquilo que Ele preparou para mim. Essa deve ser a nossa, posição diante da palavra de Deus. Buscarmos, em terceiro, buscarmos ser fortalecidos com todo o vigor. Não no nosso esforço e capacidade, mas orando conforme Paulo orou também, lá em Efésios capítulo 3, versículos 14 ao 19, que ele diz assim: Por essa razão, dobro meus joelhos perante o Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe um nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais interiormente fortalecidos com o poder pelo Espírito Santo. Vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade desse amor. Assim, conhecer esse amor de Cristo, que excede todo entendimento,
para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Enfim, não buscarmos entender ou conhecer a Deus através da sabedoria humana, mas buscando a sabedoria que vem do alto, que vem do Senhor Jesus Cristo, pois nele está a verdadeira sabedoria. E assim também estarmos intercedendo pelos nossos irmãos, ou seja, intercedendo pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Como também lemos lá em Colossenses capítulo 2, versículo 1 ao 4, que diz: pois quero que saibais como é grande a luta que enfrento por vós, pelos que estão em Laodiceia e pelos que ainda não me viram em pessoa, para que o coração deles seja animado, estando vós unidos em amor e enriquecidos da plenitude do entendimento para o pleno conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras capciosas. Então vejam, nós precisamos interceder, precisamos rogar, colocar os nossos irmãos nas mãos do Senhor Jesus para que eles tenham realmente o conhecimento do qual o Senhor Jesus preparou para nós. Ou seja, para que todos, sendo agraciados por Jesus Cristo, dessa sabedoria e da revelação pelo Espírito Santo, possamos aplicar e praticar todo o aprendizado que o Senhor tem nos dado. Ou seja, dando-nos a habilidade, através do ouvir a voz do Espírito Santo, para provar, distinguir, avaliar e assim tomarmos decisões acertadas e que realmente agradem a Deus. Nesse sentido, é importante estarmos intercedendo por cada um dos nossos irmãos e assim orarmos ao Senhor para que todos nós possamos unânimes em, primeiro, confiar em Deus. Nossa tarefa diária. Salmo 9, versículo 10, que diz: o Senhor é também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, porque tu, Senhor, não decepcionas os que te buscam. Então, a primeira coisa, nossa tarefa diária é orar pelos nossos irmãos para que todos estejam realmente confiando e crendo que o Senhor é recompensador daqueles que o buscam, mesmo em meio às tribulações. Outra coisa, guardar o aprendizado no coração. Essa é a segunda tarefa diária. Como nós lemos no Salmo 119, versículos 8 ao 12, que diz: observarei os teus decretos, não me desampares por completo. Como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho-te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no coração para não pecar contra ti. Ó Senhor, tu és bendito. Ensina-me os teus decretos. Assim como oramos para que possamos guardar o aprendizado no nosso coração, devemos também orar para que os nossos irmãos tenham esse mesmo cuidado de guardar a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. Também precisamos orar para que nós e os nossos irmãos andemos com Deus todos os dias. E essa é a nossa terceira tarefa diária. Lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 16, diz assim: se obedeceres ao mandamento que hoje te ordeno, de amar o Senhor teu Deus, de andar nos seus caminhos e de guardar os seus mandamentos, seus estatutos, seus preceitos, então viverás e te multiplicarás, e o Senhor teu Deus te abençoará na terra em que estás entrando para possuir. Assim como Deus ordenou
ao povo de Israel, ao entrar na terra prometida, que guardasse os seus mandamentos, hoje o Senhor também nos dá esse mesmo mandamento de guardar a sua palavra, ou seja, andar com o Senhor todos os dias. Hoje, infelizmente, vemos a igreja mudando e se adequando às coisas deste mundo, corrompendo a palavra de Deus. Então precisamos orar a respeito para que a igreja não se deixe ser enganada e estar atenta quanto à obediência da palavra, amar ao Senhor e caminhar com o Senhor em todo o tempo. Amém? Uma outra coisa que nós devemos orar é pedir sabedoria a Deus, e essa é a nossa quarta tarefa diária. Lá em Tiago, capítulo 1, versículos 5 a 8, ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a concede livremente a todos sem criticar, e lhe será dada. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois quem duvida é semelhante à onda do mar, movida e agitada pelo vento. Tal homem não deve pensar que receberá do Senhor alguma coisa, pois vacila e é inconstante em todo o seu caminho. Então esse deve ser o nosso posicionamento, não criticar, mas orar por cada um dos nossos irmãos neste sentido. Um exemplo clássico na palavra de Deus, na busca de sabedoria que vem do alto, está lá em 1 Reis, capítulo 3, versículo 10 ao 12, que diz assim: o Senhor se agradou de Salomão por ter pedido tal coisa. Então Deus disse: por que pediste isso e não pediste vida longa, nem riquezas, nem a vida dos teus inimigos, mas pediste entendimento para discernires o que é justo? Eu atenderei o teu pedido e te darei sabedoria e entendimento, como nunca houve antes de ti e depois de ti nunca haverá. Esse é um exemplo que, se nós pedirmos sabedoria ao Senhor, o Espírito Santo vai também nos dar entendimento para que a gente possa viver a nossa vida cristã, não com a nossa sabedoria, mas aquela que vem do alto. Um outro exemplo também está lá em Números, capítulo 11, versículo 1 ao 2, que diz assim: então o povo começou a se queixar, falando que era mal diante do Senhor. E quando o Senhor ouviu, a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor irrompeu entre eles e devastou as extremidades do acampamento. Então o povo clamou a Moisés, e este orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Israel começou a reclamar da sua difícil jornada, reclamar do maná que Deus estava providenciando, desejando a comida que tinham lá no Egito como escravos. Em resposta às reclamações, a ira do Senhor se acendeu e o fogo realmente se espalhou pelas extremidades do acampamento. Mas o povo gritou por socorro a Moisés, que então orou ao Senhor. Moisés intercedeu pelo povo. Deus ouviu a oração de Moisés, que estava intercedendo, e o fogo foi apagado. E o fato da oração intercessora do próprio Senhor Jesus em favor de Pedro, que também conhecemos essa passagem lá em Lucas capítulo 22, versículos 31 ao 34, que diz assim: Simão, Simão, Satanás vos pediu para peneirá-los como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não se esmoreça. E quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro lhe disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Disse-lhe Jesus: Pedro, eu te digo que o galo não cantará hoje antes que tenhas me negado 3 vezes, que não me conhece. Essa intercessão de Jesus por Pedro aconteceu pouco antes de Pedro negar a Jesus,
Pois Jesus, na sua sabedoria, na sua onisciência, sabia o que iria acontecer com Pedro e assim aconteceu. Após Pedro negar a Jesus 3 vezes, o galo cantou. E no versículo 61 e 62 desse mesmo capítulo, diz assim: Então o Senhor, virando-se, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se das palavras que o Senhor lhe havia falado: Hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Pedro, então, saindo dali, chorou amargamente. Então vejo, Jesus intercedeu por Pedro porque ele sabia que iria acontecer. Só Deus sabe todas as coisas. Só Deus tem a sabedoria por completa e conhecimento de todas as coisas do presente e do futuro. Então nós temos que nos sujeitarmos a estarmos debaixo da sua cobertura, mas orando pelos nossos irmãos para que esses também estejam debaixo da cobertura da sabedoria do Senhor nosso Deus. A oração intercessora é um importante sustento para o corpo de Cristo, do nosso Senhor Jesus, que é a igreja. Creio então que o Senhor, também na sua onisciência, nos pede para termos uma vida de oração e intercessão, para que tanto nós como os nossos irmãos próximos ou distantes, sejam fortalecidos e fundamentados na palavra de Deus, e assim sendo dirigidos pelo Espírito Santo do Senhor. Amém? Eu espero que você tenha compreendido essa mensagem e tenha como algo precioso na sua vida, além da sua oração, também a oração intercessora por toda a igreja do Senhor. Então, nesse sentido, nós vamos orar nesta quarta-feira, nesta noite, para que o Senhor esteja trabalhando na nossa vida, na vida de cada um irmão, e que nós tenhamos essa consciência da necessidade e da importância da oração e da intercessão. Com essa palavra, eu convido a todos a estar orando, não só nesta quarta-feira, mas orando, intercedendo pela Igreja do Senhor em todo o tempo. Como eu disse alguns minutos atrás, são tarefas nossa diária que nós temos que colocar diante do Senhor. Amém? Eu espero realmente que Deus tenha falado ao teu coração. E assim eu convido, nesse sentido, também orarmos pela nossa igreja, orarmos pela igreja como um todo, o corpo do Senhor Jesus Cristo, orarmos por aqueles pedidos que os irmãos têm colocado e orando para que Deus realmente realiza todos os seus propósitos, tudo aquilo que Deus idealizou lá na eternidade em nossas vidas. E tudo isso para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus Cristo.